Fala galera, hoje é dia de A Noite das Corujas. É uma história da DC, escrita pelo Scott Snyder e desenhada pelo Greg Capullo no ano de 2013. É uma história sequência direta de A Corte das Corujas. Sem ler essa primeira história, você não vai entender essa segunda. A gente pode dizer que A Noite é o encerramento de toda a saga. A Corte das Corujas é uma organização secreta e clandestina em Gotham, composta das pessoas mais ricas e poderosas, das famílias mais antigas da cidade, que querem manipular Gotham nas sombras. Para isso, a corte criou os seus assassinos particulares, os Garras, antigos assassinos revividos para servir aos seus mestres. A corte foi perdendo poder conforme os anos, principalmente quando Batman descobriu a influência deles na cidade. E depois de um primeiro encontro, a corte decide retomar definitivamente o controle de Gotham, enviando todos os seus Garras para dominar a cidade. E esse evento ficou conhecido como A Noite das Corujas. Se você não leu a primeira parte, eu fiz um vídeo contando a história completa e o link vai estar aqui na descrição. Você precisa ter lido ou assistido o vídeo antes dessa continuação. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo e se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição também. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa exatamente com o fim da história anterior. A situação foge do controle e os Garras são soltos pela cidade e começam a ir atrás dos seus alvos. O primeiro deles é a mansão de Bruce Wayne. Vários Garras invadem a mansão enquanto o Bruce tenta se livrar deles, enquanto o Alfred parte para a Batcaverna para tentar ajudar de lá. O Bruce se confronta com vários Garras nos telhados da mansão, até que, por uma passagem pela chaminé, ele chega até a Batcaverna. Um dos Garras consegue entrar na caverna também, mas o Bruce derrota ele e acaba descobrindo que ele não é o único alvo das corujas e tira um chip da luva do inimigo. Em pouco tempo, o resto dos Garras consegue invadir a caverna. E o Bruce e o Alfred se escondem em uma espécie de sala de segurança e começam a planejar uma forma de derrotar os inimigos. Como o composto regenerativo no sangue dos Garras é sensível ao calor, o Bruce pede ao Alfred que diminua a temperatura da Batcaverna para menos de 0 graus. Como a queda da temperatura demoraria alguns minutos, o Bruce enfrenta os Garras de frente. Ele coloca um tipo de armadura de metal super resistente e com ela enfrenta e derrota vários dos inimigos. Com a análise do chip que o Bruce conseguiu, o Alfred descobre uma grande lista de vítimas da corte. Quase todas as figuras públicas de Gotham, incluindo o Comissário Gordon, o Jeremiah Arkham, o Lucius Fox, o Prefeito Hyde, o Sr. Frio e o Lincoln Marsh. Muitas pessoas começaram a ser assassinadas e para evitar mais mortes, o Batman convoca o resto da Bat-família. O Asa Noturna, o Robin, as Aves de Rapina, a Mulher Gato, a Batgirl, o Capuz Vermelho e os Foras da Lei. Todos eles são enviados para proteger alvos específicos pela cidade, cada um desempenhando seu papel para salvar os inocentes. A batalha na Batcaverna entre o Batman com a sua armadura contra os Garras continua por um tempo, até que pelo frio os morcegos começam a sair da caverna. Com essa distração, o Batman ganha tempo para que a temperatura congele o soro regenerativo, parando os Garras. O Batman vai pela cidade agora tentando salvar o máximo de inocentes possíveis. Primeiro, ele salva o Jeremiah Arkham e parte depois para salvar o Lincoln Marsh. Mas quando ele chega, é tarde demais e o Lincoln já tinha levado uma facada mortal no peito. Antes de morrer, o Lincoln pede para que o Batman entregue um recado para Bruce Wayne. Era uma lista com 3 nomes de possíveis integrantes da Corte das Corujas, que foram rastreados por ele. E com isso, o Lincoln Marsh morre. Com essas informações em mãos, é a hora do Batman atacar a corte. Primeiro ele vai até a família Powers, uma das famílias mais ricas da cidade, o que acaba levando o seu rastreamento até a sede da corte, exatamente o lugar onde ele investigou quando criança. Mas quando ele chega, ele encontra todos sentados e mortos ali.
No outro dia, o Bruce começa a investigar o que aconteceu, porque ele não acredita que toda a corte tenha realmente cometido suicídio, mesmo sabendo que as suas tentativas de assassinato foram arruinadas pela Bat-família. Ainda mais depois de descobrir que todo o dinheiro das suas contas foi retirado antes do ocorrido. A organização das corujas é maior que todo esse pequeno grupo que foi encontrado, e ele acredita que, com o tempo, ele consiga levar todos à justiça. Mas depois de uma conversa com o Alfred, ele pensa na morte dos seus pais, olhando para um quadro deles, quando de repente alguma coisa despertou seu interesse e ele sai correndo na mesma hora, falando que já entendeu o que aconteceu. O Batman vai até o necrotério e tenta encontrar o corpo do Lincoln Marsh, mas ele tinha desaparecido, deixando apenas um bilhete com um rastro que levou o Batman até o lar para crianças em Willowwood, que era um hospital para crianças com desordens psicológicas e problemas neurológicos, e há 18 anos atrás o lar foi abandonado, o que levou a casa a se tornar um desastre onde crianças sofriam e eram abusadas. De repente, o Batman é atacado por um revivido Lincoln Marsh. Ele aparece e começa a explicar que ele fazia parte da corte, mas foi traído por eles. Então o Lincoln roubou o dinheiro da corte e no meio de uma reunião de emergência dos líderes, ele envenenou todos, fazendo parecer como se fosse um suicídio. Enquanto isso, ele incluiu o próprio nome na lista de alvos e fez um dos garras ir atrás dele, que matou ele de verdade, mas ele tinha tomado um composto para reviver antes mesmo de ter sido morto. A teoria do Batman para saber que o responsável por isso era o Lincoln Marsh foi porque durante a conversa deles no hospital, na história anterior, o Lincoln mencionou a morte dos seus pais através de um acidente de carro e que a sua mãe tinha um broche em formato de coração, o mesmo broche que a mãe do Bruce usava naquele quadro que ele estava observando. O Lincoln revela então que o seu verdadeiro nome é Thomas Wayne Jr., o irmão mais novo de Bruce Wayne. O Bruce nega ter um irmão e conta a história de que ele lembra que a sua mãe estava grávida enquanto ele ainda era criança, mas que ela perdeu o filho prematuramente num acidente de carro, enquanto o bebê ainda estava no útero. O Lincoln diz que na verdade ele nasceu sim, mas com problemas por ser muito prematuro por causa do acidente, e foi mantido no lar Willowwood, que era um bom lugar na época e era mantido pelas doações da família Wayne. Mas quando os Wayne foram mortos, o lar entrou em falência. Nesse momento, o Lincoln veste uma nova adaptação mais tecnológica da roupa de garra em formato de coruja e diz que a morte dos Wayne não foi culpa da corte, e sim do próprio Bruce, que teve a ideia de sair com os pais naquele dia. E com isso começa uma batalha entre coruja contra morcego. Numa batalha onde o Lincoln conta suas frustrações de seu filho esquecido, mas que foi resgatado pela corte das corujas, já que ele era um Wayne. A batalha é dura entre os dois, onde o Lincoln está disposto a matar o Bruce. Ele enche um prédio com explosivos, mas no momento que eles explodem, o Bruce consegue atacar os olhos do Lincoln, deixando ele lá na explosão enquanto ele consegue fugir. Durante essa fuga, o prédio desaba com o Lincoln dentro, acabando o confronto deles de uma vez por todas. Agora, de volta na mansão, o Bruce conversa com o Dick Grayson, contando o que aconteceu, e fala que a batalha contra a corte vai continuar, já que agora eles devem estar mais enfraquecidos, inclusive com o Batman mantendo o corpo dos garras que foram capturados e congelados na Batcaverna. O Bruce fala que o corpo do Lincoln Marsh nunca foi encontrado e diz que depois de uma investigação que ele fez, ele descobriu que realmente o seu irmão teria nascido naquele acidente, mas que morreu 12 horas depois. Ele investigou as evidências e viu que os documentos da morte dele nunca foram falsificados. E como a sua mãe fazia muita caridade, inclusive no lar Willowwood, a corte juntou as evidências e usou isso para que o Lincoln acreditasse mesmo que ele era irmão de Bruce Wayne. Mas que isso só seria realmente comprovado se fosse possível realizar um teste de DNA. A corte fez com que ele duvidasse dos seus próprios pais, e isso não iria se repetir. Mas apesar de tudo, o Bruce conseguiu tirar uma lição disso. O Batman sempre acreditou que Gotham era dele, mas a cidade não é nem dele nem das corujas, mas sim
de todos e que quando as corujas voltarem, ele vai estar ali vigiando. E é desse jeito que termina a história. Nessa segunda parte começa um arco maior ainda. Aqui a situação em Gotham foge do controle. É como se todo o primeiro arco da Corte das Corujas fosse só uma introdução para esse grande evento que envolveu toda a Bat-família. A expectativa foi muito alta e talvez por isso a sensação de que não foi tão bom quanto o primeiro encadernado. Não me entendam mal, a história é sim muito boa, é bem desenvolvida, mas comparada com a primeira, fica um pouco abaixo da média. A Noite das Corujas finaliza toda a saga da corte, mas em vez de terminar de uma vez, essa história na verdade incorpora as corujas no universo do Batman. É algo que fica com gosto de que vai ter coisas novas e histórias futuras com relação às corujas. E isso é uma coisa muito boa, já que a corte é um novo inimigo muito interessante, que apesar de atual, trouxe um sentimento de coisa velha, no bom sentido. Nesse arco inteiro das corujas, a gente tem um Batman mais falho, que se achava o dono de Gotham e toma um tapa na cara que coloca ele com o pé no chão. O Batman era uma lenda em Gotham, que acabou sendo engolido por uma lenda maior ainda, a lenda das corujas. Lembrando que nessa época de início dos Novos 52, o Batman existia em Gotham fazia só 7 anos, então falhas e erros ainda eram tolerados. Nesse encadernado da Panini, tem também, além da história principal, algumas histórias paralelas, como uma relação do pai do Alfred com a corte. Uma história que explica o interesse da Harper em ajudar o Batman, que é a garota que encontrou o corpo do Batman no final do primeiro encadernado. E uma história mostrando uma nova origem para o Sr. Frio e a relação da ressurreição dos Garra com o estudo dele para ressuscitar a sua suposta esposa. Além dessas 3 histórias, existem vários outros tie-ins, que são as histórias paralelas da saga principal, mostrando o que aconteceu com os outros integrantes da Bat-família, a batalha deles contra as corujas e a relação com a corte, principalmente do Dick Grayson, que tem uma caçada muito mais pessoal com relação a isso. A arte do Greg Capullo é algo que particularmente me agrada muito, então pra mim é um ponto positivo. É igual à arte do encadernado anterior, o traço é fino e bem detalhado. Não é necessário ler as histórias paralelas, mas para um entendimento melhor e mais rico seria interessante. Mas o que eu recomendo mesmo é que leiam a história principal, porque é sim uma boa história com uma nova ameaça que muda as estruturas não só do Batman, mas de toda a Gotham. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.